Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é professor Felipe Rossi e nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de obrigações. Bem, essa é uma aula de reposição, como a gente tinha falado, justamente pelo toda a circunstância que a gente está vivendo sobre as medidas de segurança em razão do coronavírus. Bem, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre obrigações solidárias e algumas outras modalidades. Então, o que é importante a gente ter sobre obrigações solidárias? Primeiro, ela pode ser inerente tanto ao polo ativo quanto ao polo passivo. Quer dizer, eu posso ter várias pessoas que são solidariamente responsáveis por aquele crédito, no sentido de receber ou no sentido de ter que pagar. E é o que a gente tem de importante. Quando a gente tem essa pluralidade, qualquer um dos devedores pode ser acionado para que se pague o montante total. Se eventualmente um deles pagar o montante total, ele pode depois intentar uma ação contra os demais por meio de uma ação de regresso. Professor, mas e se um foi chamado? O outro, ele pode trazer os demais no processo? Pode, por meio do incidente chamado de chamamento ao processo. É uma intervenção de terceiro que a gente tem dentro do nosso Código de Processo Civil, quando a gente tem essa responsabilidade. Ela é disposta ou por convenção, ou quando a própria lei determina, então ela não é tácita, ela precisa de uma disposição própria, ok? Bem, dentre as características, eu gostaria muito que vocês anotassem, estou montando um roteiro para vocês, é sobre a unidade de prestação, quer dizer, você pode exigir o seu total, você tem a totalidade daquele montante, você tem a pluralidade de sujeitos e a multiplicidade de vínculos e corresponsabilidade dos interessados, quer dizer, todos eles passam a ser responsáveis por aquela circunstância. E aí, alguns pontos que eu acho interessante a gente destacar é que, bem, ela não é presumida, como eu disse para vocês, ela deriva da vontade das partes ou da própria lei. O pagamento total de qualquer um deles vai extinguir o débito e aí depois ele pode buscar por meio de uma ação de regresso contra os demais. A interrupção da prescrição da prescrição para um credor solidário vai beneficiar todos os demais. Se o credor renunciar à solidariedade em favor de um ou de mais algum devedor, vai poder acionar os demais, desde que abata o valor proporcional. Então, me explico. Digamos que dentro daquela circunstância de solidariedade, a um deles foi renunciado o direito de cobrança. Então, agora eu não posso mais cobrar o total dos 5, porque eu consegui tirar um deles. Então, deixa eu me explicar melhor. Vamos pensar assim. Eu tenho 5 devedores, cada um deve 20. Então, 5 vezes 20, 100. Se eu perdoar o devedor A, agora eu não posso mais cobrar 100 dos 4, eu só vou poder cobrar os 80. Por quê? Justamente eu só posso cobrar o excedente proporcional. Tranquilo? Bem, sobre essa questão de solidariedade, eu acho que esse ponto é interessante, né, para vocês que estão aí acompanhando essa reposição. Claro, em sala a gente vai conversar um pouquinho mais, mas é importante porque daí agora você já vai ter a ideia geral. Sobre outras modalidades de obrigação, também coloquei sobre tópicos. Então, assim, eu tenho obrigação de resultado, que é qual eu tenho uma pessoa que se obriga a entregar determinada coisa. Então, por exemplo, um contrato de transporte é uma obrigação de resultado. Por quê? Porque tu vai dar justamente uma prestação de serviço de levar algo a alguma coisa ou levar alguém a algum lugar. Então, é de resultado. Tu tens as obrigações de meio, que é aquela na qual o contratante ele sabe que o objeto da ação não é o resultado final, mas sim um empenho ao longo desse processo para a atividade final. Então, um exemplo disso, a advocacia. A advocacia é uma obrigação de meio. Por quê? Porque dali tu luta pelos direitos do seu cliente, mas tu não promete um resultado. A gente ainda tem obrigações de garantia. Como funcionam obrigações de garantia? Ela visa dar uma segurança. Então, uma hipótese, uma fiança. Então, quando exige-se uma modalidade de fiança, de que se dê algo em segurança em razão daquele negócio jurídico. Então, é uma obrigação de garantia. Obrigação condicionada. Outra modalidade interessantíssima, porque quando a gente fala condicionada, necessariamente parte do pressuposto de que alguma coisa precisa acontecer para que possa acontecer outra. Então, por exemplo, se tu passar na faculdade, tu vai ganhar um carro. Isso é uma modalidade de obrigação condicionada? Sim, existe exatamente uma condicionante. Se casar, vai ter direito a tal coisa. Então, são obrigações condicionadas. Se conseguir fazer tal coisa, sempre que tiver uma condicionante, ou seja, um pressuposto, um pré-requisito para que se atinja a finalidade da obrigação, então a gente vai ter a modalidade de obrigação condicionada. Obrigação de termo, quando a gente coloca assim, obrigação de termo
é aquela que vai estipular uma data final. Então assim, no final do ano tu vais receber tal coisa, no final do ano vai acontecer tal momento, no final do mês vai ser realizado tal pagamento. Então quando a gente tiver essa modalidade, colocar o termo na qual ela vai ser realizada, então é uma modalidade de obrigação de termo. E ainda temos uma última, que eu pontuei, que é a chamada obrigação de trato sucessivo. O que seria isso? Seria aquelas obrigações que constantemente elas vão ocorrendo, vão sendo adimplidas. Então são aquelas subvenções periódicas, aquilo que acontece reiteradamente. E aí um exemplo claro disso é quando a gente tem a questão do aluguel. Então um contrato de aluguel você tem que todo mês, aquela subvenção ela acaba acontecendo. Então ali vai ensejar uma responsabilidade mês a mês. Tá bom? Uma coisa importante para a gente poder diferenciar. Nas aulas passadas a gente falou muito sobre perdas e danos. E daí alguns alunos me perguntaram. Então veja, perdas e danos, a gente vai separar aqui. Um tipo de dano vai ser aquele dano emergente. Então esse dano emergente é aquele real, é o prejuízo real, é aquele prejuízo efetivo que se experimenta na hora. E nós temos ainda um prejuízo chamado de lucros cessantes. É um dano por lucros cessantes, que é aquele onde a parte deixa de ganhar algo em razão de um ato ilícito. Então, como funciona isso, professor? Digamos que tu bateu o carro no carro de um motorista de aplicativo. Então, aí no que tu fez esse dano, causou esse dano, ele vai deixar de ganhar dinheiro ao longo do tempo que o carro ficou parado. Então, esse tipo de modalidade de reparação ela é chamada de lucros cessantes. Beleza? Então, dano real emergente, aquele efetivo, aquele que se experimenta. O lucro cessante é aquele que, na medida da razoabilidade, a pessoa deixa de ganhar algo em razão do seu ato ilícito danoso. Tranquilo? E sobre os efeitos das obrigações, bem, desde que elas não sejam personalíssimas, elas podem se comunicar, inclusive, elas podem se comunicar entre partes e os seus próprios herdeiros. A gente vai falar bem numa aula só sobre esse tipo de cessão de obrigação e cessão de crédito. Tá bom? Bem, esses são os tópicos principais que eu gostaria que vocês trabalhassem. Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu disse para vocês que a gente tem que trabalhar um pouco sobre a leitura do código e fazer as nossas anotações. Então, na nossa próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou pontuar desde o artigo 233 até o final, onde eu tenho as modalidades de obrigação, e daí a gente vai fazendo as nossas anotações, tá bom? Eu vou indicando e vocês vão fazendo as nossas anotações. Belezinha? Galerinha, eu espero que vocês aproveitem a aula bem mais sintética, mas não deixem de ir lá no artigo 252 em diante, porque daí tu vai poder dar continuidade ao nosso estudo. E aí, aqui tu vai ver que no 252 a gente vai falar sobre obrigações alternativas, coisa que a gente já falou muito em sala. Quem escolhe? O devedor, mas aí se tiver disposição contrária, quem escolhe? Aí de acordo com a disposição. E se tiver perdido um ou outro antes da escolha, tem como alegar que foi por causa superveniente, e se não foi escolhido, o credor pode escolher. Então todas essas disposições a gente já falou em sala, já falou nas aulas anteriores, e é importante a gente colocar aqui só para revisar. Mas tudo bem, na nossa aula, quando a gente for falar análise sobre os artigos, a gente vai falar do 233 até o 285, tá bom? Galera, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, responde na nossa plataforma, pode também me mandar por e-mail e a gente vai sanando. Vamos superar esse momento aí, vamos fazer essas reposições e quando chegar em sala, a gente vai pegar e vai quebrar tudo juntos, belezinha? Então, até a próxima, agradeço muito, conta comigo.